Cabrini, eu sou um cara interesseiro, não sei se já te falaram, eu sempre começo o papo pedindo meu presente inútil. Alguma coisa que tenha algum significado na sua vida. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu jamais fiz em toda a minha carreira. É algo que mexe comigo emocionalmente. Fazia muito tempo que eu não tinha contato com esse objeto. Hoje ele é totalmente inútil, não serve para nada, porque o mundo mudou. Tá. Mas esse objeto em questão, para mim, ele é muito importante e também inútil. Minha primeira máquina de escrever, Baby Que Hamilton. relíquia! Como que abre aqui? Comprada quando eu tinha 16 anos de idade. Nossa, que lindo! Que lindo isso daqui. Dá pra pegar e tem uma Tem um câmera grande aqui em valor cima. afetivo, com certeza. Tá pegando aqui, mandíbula? Olha só. Tá pegando legal. Eu comecei com 16 anos, né? Numa rádio e num jornal de Piracicaba, interior de São Paulo. E o meu primeiro salário, minha primeira economia como jornalista, como repórter, foi empregado em comprar esse objeto aqui. Vamos explicar pro pessoal que nunca viu um negócio desse, como funciona. Isso incrível, daqui, mandíbula, é uma coisa impressionante. Ele é, ao mesmo tempo, um computador e uma impressora. Você não precisa imprimir o que você escreve. Você coloca o papel aqui... Carbono. Carbono, cópias, escreve e já sai impresso. Exatamente. E aí acabou Velhos novos tempos. Velhos novos tempos. Eu peguei o finalzinho da máquina de escrever e eu tinha uma dificuldade muito grande porque você errava, tinha que corrigir. E você era muito rápido? Não sou mais rápido, não. Mas eu consigo ter uma velocidade proporcional à maneira que eu elaboro os meus textos. Né? Eu sempre me dediquei muito à arte. Exatamente. É proporcional à minha velocidade de pensamento. Mas eu conheço pessoas que parecem uma metralhadora. Por exemplo, Luiz Carlos Quartarolo, que é um grande jornalista, trabalhando na Jovem Pan, né? E a gente começou junto. Ele parecia uma metralhadora escrevendo na máquina. Era impressionante, ele humilhava até. Né? Ele fazia o noticiário lá na rádio de Piracicaba, né? A gente começou juntos, né? E hoje em dia... Mas eu nunca fui rápido. Mas eu não me atraso para escrever, o que já é ótimo. Mas hoje em dia você usa o computador, celular... Claro, totalmente. Isso aqui é um dinossauro, E anotações de mão ainda você faz ou não? Faço. É importante você ter esse contato com a sua anotação, porque o ato de escrever, ele é uma higiene mental também, é um processo, um apego que você tem com o seu cérebro e com os seus usos e costumes, e você não pode abrir mão desse tipo de coisa, né? Porque a memória afetiva é muito importante para você desenvolver grandes textos. E se existe uma coisa que eu sempre procurei me esmerar, é escrever bem. Eu gosto da arte de escrever. Eu gosto também das palavras, o ritmo das palavras. Porque as palavras, elas são incríveis porque não existem sinônimos, né? Belo não é bonito. Grande não é imenso. Cada palavra tem uma textura. Cada palavra tem uma gradação. E isso é que me apaixona. Lago é diferente de lagoa, né? Exatamente. Lago não é lagoa. Entendeu? Rio não é riacho. Enfim, oceano não é mar. Cada palavra tem a sua dimensão, a sua gradação. E é isso que faz um texto se tornar tão incrível. É você encontrar os verbos corretos, encontrar os adjetivos corretos para fazer um texto que realmente expresse a sua alma e que não seja pobre. Então, isso é uma arte, e isso é apaixonante. E você descobre no caminho qual é o seu ritmo de escrever, né? Porque você Com certeza. É quase uma música o que você escreve, né? Você expressa a sua personalidade, né? Na sua maneira de escrever, na sua maneira de expressar o seu pensamento, na sua maneira de contar uma história. Exatamente. Porque no final do dia, né? A gente é contador de história no final do dia, não é? É o que a gente faz. Isso é um privilégio e também uma baita responsabilidade. A gente não está fazendo nada diferente do que os antepassados da gente em volta de uma fogueira, conversando. Exatamente. Trocando ideia, conhecimento, né? A gente só... Mas você sente falta desse barulhinho, desse peso? Sinto porque ele tem um apelo emotivo, né? Emocional. E eu comecei, enfim, na Globo, por exemplo, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo com 17 anos. Eu comecei numa rádio, né, do interior, com 16 anos, num jornal, né, o Jornal do Povo, ali de Piracicaba, e eu fui uma revelação no interior. Mas com 17, eu nasci em Piracicaba. Nasci e morei até 17 anos em Piracicaba. Com 17, a Globo me contratou. Como foi isso? Porque o meu trabalho começou a chamar atenção, porque eu era aquele cara que fazia as perguntas que todo mundo tinha medo. Qualquer coisa, eu era menor de idade. Com 16 anos, eu comecei com 16. 16? E meti o microfone... Eu sempre gostei de composição, né? Na época, as aulas de redação se chamava aula de composição, né? Sempre gostei de contar histórias e sempre era aquele cara que era convidado para as festas do Centro Cívico, 7 de setembro, 15 de novembro, né? Eu era o orador da turma.
e sempre gostei muito de ouvir rádio e sempre gostei muito de ler. Então, os professores me convidaram para disputar a chapa do Centro Cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, um colégio público. Sim. Uma época em que o colégio público tinha tanto valor, né? O Surminúcia de Piracicaba. E aí eu fui divulgar os nossos planos, né, para que os alunos votassem em nós, e fiquei absolutamente apaixonado. Se você comparar esse seu estúdio, que é uma ilha da fantasia, né? Isso aqui é admirável, mundo novo, estou aqui abismado, né? Câmera para tudo quanto é lado. Nossa, né? É incrível. Isso aqui é uma fábrica de criatividade, né? Cada objeto tem uma história. Exatamente. E permite 1000 elucubrações. Mas, enfim, se você comparasse aquele estúdio com isso daqui, era algo totalmente assim, acanhado, muito pequeno mesmo. Mas para mim era um admirável mundo novo. Era uma rádio, né, do interior, estamos falando de 1977, quando eu comecei em rádio, e essa rádio tinha ali os locutores, né, num pequeno estúdio, microfones. A única similaridade que tem com a situação que a gente está aqui são os microfones. Mas os fones, né? Os fones e tal. E eu fiquei assim apaixonado pelo dinamismo, né? Porque o repórter, o locutor chamava o repórter que estava na rua e o repórter na rua entrava dando informação, fazendo entrevista, fazendo pergunta. Eu vi que definitivamente era aquilo que eu queria ser na vida, um jornalista. Eu queria contar histórias, né? Então, o meu começo foi exatamente desta forma, né? Essa pequena rádio. E foi tão assim fascinante, Rogério, essa experiência numa pequena rádio, né? Porque tem muita gente que fala, né? Poxa, eu quero já começar na Folha, no Estadão. Não, começa no pequeno veículo. Exatamente. Que é ali que você vai poder errar, moldar uma personalidade. E foi tão fascinante essa personalidade. Você vai fazer um monte de coisa também, né? Você vai poder errar. Você vai errar. E poder errar num pequeno veículo, não há dinheiro que pague essa... Por exemplo, o que você erra no começo? Eu lembro, por exemplo, que eu fazia de tudo ali, né? Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era uma reportagem chamada Bandeira 2. Me explicaram, olha, você quer ter horário na rádio, você sai com a sua pastinha, venda publicidade. Eu comecei cobrindo o 15 de Piracicaba. Sim. Entendeu? Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central do 15, chamado Fernando. Mas depois eu queria ter mais experiências. Então eu comecei a fazer de tudo. E eu consegui vender uma publicidade para uma reportagem chamada Bandeira 2. Eu entrava na noite de Piracicaba. E nem era sua função vender publicidade. Nem era minha função. Mas eu fiz porque era uma brincadeira. Claro. Eu lembro que vendia para quitanda, vendia para padaria. Para pequenos negócios. E era uma curtição. Claro. Eu me divertia fazendo aquilo. E a minha primeira publicidade foi para a lanchonete do Cícero. Tá. Entendeu? Eu nunca esqueci. Você guardou isso. E você tinha cara de moleque. Você tinha cara de 16 anos, né? Tinha cara de 16 anos, com certeza. Nossa. Eu lembro até dos textos comerciais, né? Bola pra frente com Lojas Pira, todos os artigos das famosas marcas Alpargatas, Topper e Adidas. Bola pra frente com Lojas Pira. E tinha uma vinheta de Brahma Chopp. Aí eu falava, revenda Brahma em Piracicaba, Malte Brás, Avenida Dona Francisca, 256. Eu nunca mais esqueci isso, que marcou muito. E eu vendi, então, um boletim da noite de Piracicaba chamado Reportagem Bandeira 2. Mas aí, olha o meu dilema, como é que eu ia arrumar toda noite 3 entradas, 3 assuntos, uma cidade pacata no interior? E aí? Aí você falou do erro. Erro foi que aí você dava notícia em tudo. Um artista ia se apresentar, eu estava lá. Até o horário de ônibus errado, eu dava, o horário de ônibus mudou porque o ônibus está quebrado. Você tinha que arrumar um assunto. E eu me lembro que, às vezes, você tinha que fazer noticiário policial. E eu lembro que eu chamei um suspeito de meliante. Caramba. Entendeu? Foi um erro de... Tinha 16 anos, né? Eu tinha que falar suspeito. Em vez de suspeito, eu falei os meliantes. Entendeu? E o cara ligou pra rádio e o dono da rádio quase me demitiu. Entendeu? Por causa disso. Então, eu lembro... mas eu me mantive, né? Eu tinha o quê? 1 mês de rádio. Entendeu? Quando isso aconteceu. Mas a experiência foi tão incrível que com apenas 1 ano... eu evoluí de tal maneira que a Globo começou a olhar para mim e me convidou para vir para São Paulo para fazer um teste. Eu passei no teste e com 17 anos eu era repórter do Jornal Nacional, com 19 eu era correspondente, já no exterior. Eu lembro, eu fui um dos correspondentes mais jovens, né? Porque eu cobri, aliás, com 19 eu cobri fiz a minha primeira cobertura internacional na Argentina, um jogo Brasil e Argentina. E com 22 anos eu
fui o mais jovem correspondente em Nova York, com Paulo Francis, com Hélio Costa, com Lucas Mendes. Tudo aconteceu assim muito rapidamente, muito precocemente. Deixa eu entender, voltando um pouquinho. Você era criança, você já queria ser repórter, jornalista ou não? Uma coisa que aconteceu? Olha, eu sempre gostei muito de contar histórias, sempre me destacava nas aulas de redação, entendeu? Né? Então, eu gostava de falar, era sempre escolhido para as festas de centro cívico, conforme eu contei. Mas quando eu entrei naquela rádio, eu decidi que eu queria ser um repórter, porque eu fiquei fascinado com a possibilidade de você fazer entrevistas e de contar histórias das pessoas. Contar histórias das pessoas é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter. E eu parto do pressuposto, hoje, com tantos anos e experiência, que todo ser humano dá um livro. E que não existem limites, não existem regras de quem pode e quem não pode ir à entrevista, né? Porque tem gente que acha que você não pode entrevistar todo mundo, que você vai glamorizar. Eu lembro, por exemplo, de um secretário de segurança de São Paulo que ele dizia, olha, se você entrevistar um criminoso no PCC, você vai glamorizar o crime, é um absurdo isso, né? Até se descobrir que esse secretário de segurança, que não vou revelar o nome aqui, mas ele tinha relações incestuosas com o crime organizado. É por isso que ele não queria, né? Era por isso que ele não queria. Então, eu acho que... Não, o que você falou é perfeito, que toda pessoa é um livro, porque... Toda pessoa é um livro. Mesmo a pessoa depende do contador de histórias. Porque ela fala, minha vida não tem nada de impressionante. Pô, meu pai veio aqui, eu entrevistei meu pai. Ele falou, eu vou contar o quê, filho? E ele ficou 2 horas contando histórias e todo mundo fascinado. Mas para ele, aquelas histórias são normais, né? Dele no interior. Não é todo mundo tem uma história legal para contar. Existe algo mais fascinante que contar histórias das pessoas? Porque cada ser humano, na sua trajetória, ele carrega um ensinamento, ele carrega seus dilemas, e isso... Medos, convicções... Tudo isso é fascinante. E tem mudanças, né? Tem grandes mudanças na vida que transformam a vida dele, vai para um lado que ele não imaginava. E a pessoa, quando ela começa a contar, ela mesma se impressiona de quanto a vida dela é rica, Ela né? não percebe o quanto a história dela é interessante. Né? Desde que haja um bom contador de histórias. Essa é a nossa função. Que saiba fazer algo de uma forma atraente. Né? A gente precisa fazer o texto de uma forma que atrai as pessoas, de uma forma que seja prazeroso de se ler aquele conteúdo. Né? Então, a arte de fazer um bom roteiro, de como contar, de ter assim, de surpreender o leitor para envolvê-lo ao mesmo tempo, que é o X da questão. Exatamente. E quando você chega você vem para São Paulo, já direto para Globo, ou você vai para o Rio? Eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Exatamente. Com 17 anos eu fiz isso. E aí, você veio morar onde? Como que você fez? Eu vim morar numa... Primeiro eu fui morar com meu irmão, que estudava medicina aqui, mas eles não limpavam tanto o apartamento e eu tinha alergia a pó e comecei a passar mal. Aí eu precisei morar numa pensão. Era uma pensão na Rua Bahia, em Higienópolis, que era perto da Globo. A Globo ficava na Praça Marechal Deodoro e foi ali que eu morei, né? Logo no começo, com 17 anos, né? Enfim. Já pagando as contas? Já pagando as contas, já fazendo matéria para o Jornal Nacional, né? E, na verdade, naquele tempo já tinha a lei de que você deveria ser formado, mas havia também a possibilidade do estagiário. Então, embora a Globo soubesse que eu não poderia apresentar um diploma, pelo fato de ter apenas 17 anos, estar no segundo colegial, eu entrei graças a esse benefício das empresas poderem admitir estagiários. Aí, posteriormente, a própria Globo pagou minha faculdade, a Globo foi minha grande escola de jornalismo, né? Mas eu lembro que já logo de cara... Foi a primeira coisa que você fez grande assim? Aqui? Bom, a primeira matéria foi sobre esgrima, né? Olha, não sei porque eu lembro dessas coisas, mas foi a primeira matéria. Fica na cabeça. Olha, uma das primeiras grandes coberturas que repercutiram assim muito foi a cobertura do acidente de João do Pulo. Lembra que ele perdeu uma perna? Cara, e eu cobri isso no Hospital Irmãos Penteado. Isso repercutiu enormemente. Aí depois eu comecei a fazer também coberturas em várias partes do Brasil. A primeira cobertura internacional com 19 anos, enfim. E aí quando eu tinha 21 anos, eu fui escolhido para cobrir a Copa do Mundo da Espanha. E essa era a maior honraria que você poderia ter. Porque era a elite da elite. A Globo detinha a exclusividade na Copa do Mundo da Espanha, de 82. Então, ter esse
sido escolhido foi algo assim muito importante para minha carreira. Nessa cobertura, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cinegrafista monstro chamado José Wilson Namata, que é falecido, mas é um cara que abriu assim a minha mente para a importância de ter uma experiência no exterior, para aprender muitos idiomas. E um ano depois eu estava nos Estados Unidos, eu pedi uma licença para a Globo falou, não, a gente precisa de você aqui. Então eu pedi demissão, mas eu saí bem da emissora. E aí o que aconteceu? Um ano depois eles me convidaram para ser correspondente em Nova York. Mas por que você deu a louca assim, vou me desligar da Globo e vou para os Estados Unidos? O que você pensava? Porque essa cobertura da Copa do Mundo da Espanha e grandes eventos esportivos, eles abrem a sua mente, porque o grande evento esportivo ele tem o esporte, mas ele tem também um choque de civilizações, choque de diferentes culturas. Então, a minha cabeça se abriu para a importância de se dominar diferentes raciocínios, diferentes formas de pensamento e de ampliar os meus horizontes. Então, eu defini que eu tinha que aprender inglês, que tinha que ter uma experiência internacional. Aí eu pedi inicialmente, eu me matriculei no curso, pedi uma licença para a Globo. Eles disseram que não podiam dar, mas falaram, olha, você é um cara testado e aprovado. Nunca essa frase do Armando Nogueira, né? Era o Armando Nogueira e Alice Maria, os comandantes. E ele falou assim, olha, Cabrini, você é um cara testado e aprovado. Fique tranquilo que a gente vai estar com o seu nome sob perspectiva. Isso, de fato, aconteceu, porque um ano depois eu estava em Davis, na Califórnia, e eles me chamaram para ir para... Porque eu fiz o TOEFL, né, que é o exame, o teste de inglês que você precisa para entrar numa universidade. Eu consegui uma vaga no curso de jornalismo de Sacramento, lá na Califórnia. E aí, quando eu estava começando o curso, a Globo me chamou para ir para Nova York, que foi quando foi um momento decisivo na minha vida, porque eu tive a chance de conviver com Paulo Francis, que era um cara que eu tentava sugar cada experiência dele. Era um cara de extrema sabedoria. Você tem noção do tamanho que foi o Paulo Francis? Era incrível. Tudo que ele fazia, até aquilo que eu não concordava, era fascinante. Porque ele sabia defender os seus argumentos. Tive a chance de conviver com o Hélio Costa, que na época era o grande repórter. Ele detinha a arte de prender a atenção das pessoas no Fantástico. Não sei se você já ouviu falar disso, mas ele fazia grandes matérias no Fantástico, e eram matérias com uma audiência absolutamente extraordinária. A voz dele, eu lembro. Exatamente aquela. Depois ele virou político e tal. E ele era o diretor do escritório. Entendi. E o Lucas Mendes, que era assim, o maior exemplo da fina ironia de um texto privilegiado. Então, você imagina alguém de 21 anos convivendo com essas feras, tendo essa experiência. Né? Então, eu sou muito grato pelas experiências que o jornalismo me proporcionou. Tudo aconteceu muito rapidamente. Você está falando muito rápido. Desculpa de eu voltar às vezes as coisas, mas... Eu falo muito rápido e muito, né? Ainda bem que quando eu entrevisto, eu sou curto e grosso, né? Mas quando eu dou entrevista... Não, mas é que tem tanta coisa interessante. Eu quero voltar para a Copa de 82, que foi aquele sofrimento, né? Foi. Não foi a Copa do Paulo Rossi? Foi a Copa do Paulo Rossi. Eu lembro eu estava no... Você estava onde nesse jogo? É o seguinte, eu inicialmente cobri os aniversários da Espanha, que eram Honduras, a Irlanda e a Iugoslávia. E a cobertura foi tão boa justamente porque eu obedeci um ensinamento que me foi passado por Raul Bastos, que era um grande jornalista na época. Ele falou, Cabrini, conte uma boa história. Eu falei, então eu vou tratar de contar boas histórias. Então eu lembro que na Irlanda tinha ali, na Iugoslávia, tinha gêmeos, então a história dos gêmeos, que eram confundidos até dentro do campo. Aí tinha a história do Arzu, que era um goleiro que tinha sido pugilista de Honduras. Honduras era o time mais humilde, um time que recebia muito pouco e mesmo assim conseguiu grandes resultados. Enfim, eu me destaquei tanto com essas coberturas que o Armando Nogueira me telefonou e falou assim, olha, você agora vai passar a cobrir o Brasil. Só que tinha um detalhe, o Brasil precisava passar pela Itália. E eu lembro que eu estava no centro de imprensa e essa cena é muito marcante, porque eu vi o centro de imprensa inteiro chorando, centro de imprensa internacional, jornalistas de todos os países, porque o Brasil tinha perdido. Porque o futebol, magia, havia sido derrotado. Qual era o contexto? O Brasil, a primeira fase foi aquela que... Olha, era uma Copa diferente, que não era uma Copa eliminatória, era uma Copa que na segunda fase você entrava em grupos, e o primeiro do grupo avançava, né? Então era Brasil, Argentina e Itália. O Brasil jogava com a Itália dependendo apenas de um empate.
Entendeu? Se o Brasil empatasse com a Itália, ele passava. avançaria. Porque era um formato diferente do que é jogado atualmente. Mas aquele time era demais, né? Era um dos melhores times que o Brasil já formou. Sócrates, Cerezo, Zico. Enfim, o Éder. O Éder, né? Nossa, era um time assim... E o Tele Santana, né? Que era um técnico... Era um futebol que encantava, pela magia que ele tinha. Né? Não, assim, e a primeira fase o Brasil jogou muito, jogou né? muito. Falcão jogou muito. Falcão jogou muito. Falcão foi um grande jogador. Você pega esse jogador, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Cerezo. São gênios, É que né? o Cerezo ainda, o pessoal ainda pega no pé por causa daquela jogada. Isso, exatamente. Mas ele jogou muito. E o Brasil esteve classificado várias vezes, porque ele empatou o jogo 2 vezes, né? Então, mas o Paulo Rossi, que não estava jogando bem. Mas o Brasil jogou com a Argentina primeiro, né? Jogou muito bem, ganhou muito bem. Ganhou bem. Ele ganhou. Uma grande exibição. E aí a Itália ia jogar com a Argentina e o Brasil jogou com a Itália. Isso, a Itália jogou com a Argentina, acho que foi empate, algo assim. Eu sei que o Brasil com a Itália dependia de um empate. Apenas um empate. Começa tomando um gol, né? Tomando um gol. Aí empata. Aí empata, toma outro gol. Empata novamente com um golaço do Falcão. Nossa, foram 2 gols maravilhosos. O primeiro do Brasil foi do Sócrates. Aquele de longe? Não. Foi um jogo que ele... Foi um gol que ele entrou pela direita, assim, e deu no contrapé do... Pensei que aquele golaço do Sócrates esse de longe. Foi contra a Rússia. Exatamente. Que na falha, no jogo que o Valdir Pérez falhou. Entendeu? Então, mas o Brasil jogou muito. E você estava onde nesse jogo? Você estava no campo ou não? Eu estava no centro de imprensa de Madrid, justo com as malas prontas para embarcar para Barcelona, onde o Brasil continuaria caso passasse pela Itália. Mas estava apenas um empate. E a Itália jogando muito mal. Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava na Itália. O Paulo Rossi não tinha jogado nada até então. Estava sendo criticado pra caramba. Muito criticado. Era um jogador que já chegou na Copa muito criticado, porque tinha participado de uma loteria da fabricação de resultados. É verdade. Então, era um cara que chegou moralmente abalado. E naquele jogo ele jogou tudo. Fez 3 gols. Fez 3 gols e depois passou a jogar muito bem na Copa inteira, entendeu? O pessoal até fala que esse jogo definiu o que seria o futebol do Brasil mais pra frente, né? Porque sem dúvida. abandonou meio esse futebol bonito e que era considerado o futebol brasileiro. O Brasil passou a jogar mais por resultados. Mais pragmático. E isso pode ser muito bem explicado na conquista da Copa de 94, quando o Brasil ganhou, mas jogou muito feio. É claro que tinha ali o Romário, o Bebeto, eram grandes jogadores e tal, mas não era um futebol bonito, como o de 82. 82 foi uma das formas de atuar mais vistosas que o Brasil já apresentou em toda a sua história. E como que foi essa derrota do Brasil lá nesse centro? Então, eu lembro, olha, eu nunca mais vi nada semelhante. Porque é natural quando um país deixa a Copa que as pessoas que são daquele país, os jornalistas inclusive, fiquem abalados emocionalmente. Mas ali você saía na área comum e você via todos os jornalistas chorando, incrédulos. Não como só do isso Brasil. Pode acontecer? Não só do Brasil. Caramba. Eu lembro, e eles se aproximavam de nós, brasileiros, para nos consolar. Eles nos consolavam, entendeu? E não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido. Era como se a Copa do Mundo tivesse acabado naquele momento, porque a magia tinha terminado. Porque o futebol do Brasil era uma poesia aos olhos das pessoas. Então, mas Quem foi uma campeão poesia daquele? que não conseguiu o resultado. Quem foi a Itália. A Itália mesmo? Foi. Pô, depois disso ela subiu. Depois disso ela subiu. Naranjito, né? Que era o símbolo Isso, exatamente. Poxa. E aí você vai pra Califórnia, estuda. Como é morar em Nova York? Pra um cara Nova de York é a capital do mundo, né? Você de Piracicaba e de repente tá em Nova York morando e trabalhando. Olha, eu lembro que na época eu ganhava $200 por matéria. Eu tinha uma verba de $2.000. $2.000 valia mais do que vale atualmente, né? Mas que eu tinha que preencher com matérias. E é claro que não é dinheiro para eu viver assim de uma forma muito confortável. Mas você que bancava, por exemplo, o aluguel das coisas? Eu que bancava. Deve ser caro lá, Era caro. Era caro, mas ao mesmo... Então, eu morava num lugar perto de Little Italy, um lugar até relativamente perigoso, mas eu podia pagar e, enfim, eu não estava preocupado com isso. Tudo era festa. Tudo é festa. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu lembro, a primeira matéria foi sobre a reforma da Estátua da Liberdade. Aí depois eu fiz uma matéria sobre John Glenn, que estava lançando a sua candidatura à presidência da República. Eu lembro que se Glenn não conseguisse ser mais carismático... O astronauta? O astronauta. Ele era candidato e estava se candidatando à presidência. E eu lembro até do texto que eu fiz dessa matéria, que o Paulo França elogiou muito. O texto era o seguinte: se Glenn não conseguir aumentar o seu carisma, sua candidatura irá para o espaço. Dessa vez, sem nenhum
Heroísmo. Ele falou, porra, genial, puta matéria e tal, não sei o quê. Nossa, eu passei. E aí eu ia mostrar toda vez com ele. Se eu precisasse carregar a bolsa dele, eu carregava, porque o cara era fantástico. Como o Hélio Costa também era, e o Lucas também eram pessoas fantásticas. O Regis Nestrovski, que era o coordenador. Enfim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né? E eu pude cobrir um pouco de tudo, enfim. Depois eu fui correspondente na Globo, um outro momento em Londres. Em Londres também? Em Londres, eu fui correspondente a partir de 1993. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 3 anos e meio e depois eu fui correspondente da Globo novamente em Nova York, já muito mais maduro e já como correspondente sênior com salário, porque eu lembro que quando eu fui correspondente da Globo em Londres, o meu trabalho começou a chamar muito atenção, eu recebi uma proposta irrecusável. O Ayrton Senna tinha morrido, uma das minhas atribuições, uma das minhas responsabilidades, tarefas, era de cobrir a Fórmula 1. Eu cobria tudo, né? Eu estreiei cobrindo a morte, o atentado contra o juiz Giovanni Falcone, em Palermo, na Itália. Entendeu? Mas eu cobria, mas eu tinha uma incumbência que eu tinha que cumprir, né? Que era cobrir a Fórmula 1. Eu cobria a Fórmula 1 e... Você acompanhava? Acompanhava todo o circo, todo o calendário da Fórmula 1. Tinha um relacionamento extraordinário com o Ayrton Senna, que já tinha começado em anos anteriores, quando eu cobria a Fórmula 1 pelo SBT. Essa é uma outra história. Ele é tudo que falam mesmo, de uma pessoa maravilhosa. Eu devo muito a Ayrton Senna, ele me abriu muitas portas. A determinação dele sempre foi muito inspiradora. A família dele é uma família extraordinária. E falar de Ayrton Senna é algo muito emotivo para mim, porque eu tive a incumbência de anunciar a morte dele, né? E foi um fim de semana muito difícil, aquele 1º de maio de 94. Muito estranho aquele dia. E até o primeiro capítulo do meu livro. Aliás, esse aqui é meu livro. Esse aqui é o primeiro... No Rastro da Notícia. No Rastro da Notícia, eu conto aqui bastidores de 10 grandes histórias. Olha que novinho. Quantos anos aqui? Essa daqui foi em 1996. Eu tinha 35 anos aqui. Cobri a ascensão do Talibã. Quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão, em 96. E foi um fato histórico determinante, porque a história da humanidade mudou a partir disso, né? Porque a partir disso você teve a Al-Qaeda, que foi abrigada pelo Talibã, você teve 11 de setembro, você teve um recrudescimento do terrorismo internacional, enfim. Então acabou sendo, no longínquo Afeganistão, uma história muito determinante. Eu fui o único jornalista da América Latina a cobrir isso daí. Antes de falar, um dos capítulos desse livro. Antes de falar sobre esse capítulo, me explica esse livro, que são 10, você falou que são 10 histórias, né? São bastidores. O difícil, Rogério, foi escolher que história eu iria contar, porque você imagina, tem 4 décadas dessa mortadela aqui, né? Então, o difícil não foi escolher, o difícil foi do que eu iria abrir mão, né? Entendi. Entendeu, né? O que não Mas eu procurei fazer uma coisa diversificada e entrei numa transe, assim, de ficar totalmente afastado do mundo para fazer um livro denso, um livro que prendesse a atenção das pessoas. Então, eu conto aqui, essa foto aqui eu tirei do meu cinegrafista lá no Afeganistão, e ela simboliza para mim contra a opressão, contra as armas da opressão, a informação. Isso aqui era o meu cinegrafista com a câmera, e esse aqui é um Kalashnikov do Talibã. Entendeu? Que é um grupo radical, né, que agora retomou o poder. Eu acabei de voltar do Afeganistão, inclusive, depois de 20 anos. Mas, enfim, essa é uma das histórias. Depois eu conto... Eu começo do Ayrton Senna, conto também a grande investigação sobre pedofilia na Igreja Católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez aqui no Brasil. Brasil? É a primeira vez que isso acontece. Isso até citado no... Isso que eu queria saber. Como que chega para você isso? Você tem um cheiro do que está acontecendo e vai atrás, se aprofunda? Rogério, não há um único dia onde eu não receba pelo menos 10 denúncias. Ah, é? Da mais diversa assim, qualidade, algumas consistentes, outras não. Eu até me sinto frustrado porque eu não consigo contemplar toda essa demanda. Por que isso acontece? Porque no nosso país as pessoas não confiam totalmente nas nossas instituições, o que é muito triste. Claro que tem aí grandes promotores, tem grandes juízes, jornalista não é juiz, jornalista não é promotor. Mas é muito comum a população procurar um jornalista para resolver déficits
de justiça. Nós somos um país profundamente injusto, principalmente se você sofre e padece da desigualdade social, desigualdade econômica, né? É uma história muito ampla essa. Mas eu sou muito procurado. Eu imagino. Então, não há um dia onde eu não recebo. Se eu abrir para você as minhas redes sociais e for aqui no Instagram, você vai ver a quantidade. Mensagem. E eu fico triste por causa disso, porque eu não consigo atender a toda essa demanda. E como você faz uma triagem? Eu fico orgulhoso porque as pessoas confiam em mim. A triagem é pelo grau da importância, mas também muitas vezes eu estou no meio de uma matéria, não consigo dar atenção, e aquela denúncia que está chegando, ela depende de uma ação rápida, e eu não consigo atender a isso. É difícil isso, porque você tem que abrir mão de muita coisa que é muito importante. E eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm em mim e muito frustrado por não conseguir atender a todos aqueles que me procuram. Esse da Igreja Católica, os casos chegou através de uma denúncia anônima de que havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. E me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, descobri que esse vídeo de fato existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte, no interior de Alagoas, numa relação sexual com um menor de idade. Com a investigação, nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida. E que havia também ali a confraria do silêncio, ou seja, a igreja local abafava o caso para que isso não fosse divulgado, porque havia muita gente envolvida. Essa que é a verdade. Então, a grande dificuldade nessa história foi a de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado. E que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Ato homossexual consentido, onde não caberia nenhum tipo de reportagem, porque a gente não faz reportagem sobre vida pessoal das pessoas. Entendi. Isso se tornou vida pessoal de indivíduos. Isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou que havia toda uma estrutura destinada a abusar de menores, ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local, e isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja. A maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. O Papa Francisco tem uma preocupação. Ele mudou a história da igreja porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso, e ele, de fato, fez uma revolução nisso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição, e eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram 7 documentários onde a gente foi evoluindo. As vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário. A gente conseguiu registrar as várias ameaças, até uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra, a gente conseguia documentar toda essa estrutura que ameaçava as vítimas. As vítimas eram ameaçadas. Se elas contassem a história, e eles ficaram sabendo que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente, entendeu? E ao longo de 7 grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma infinidade de vítimas, e o resultado final foi que 3 monsenhores, historicamente, foram pela primeira vez condenados. É a primeira vez que isso aconteceu, a primeira vez que o Vaticano, já teve outros casos de punição, mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil. Essa foi um divisor de águas. Um divisor de águas essa história, um meia-culpa feito pelo próprio Vaticano. Foi muito significativo. Inclusive, como ele é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo, inclusive, esse aí. E quanto tempo você ficou Chama-se Atrás do Atrás do altar. E para você, como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia, e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção prejudique a sua capacidade de apuração, mas, por outro lado, a emoção ela traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido.
Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria. Não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções. Mas já aconteceu de você desabar depois? Você desaba depois. Desaba depois. Dias depois, cai a ficha, e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda, às vezes, depressão, você chora, isso acontece. Mas não no exercício da função ali. Quando você está trabalhando, eu pelo menos sou assim, né? Falando com assassino, falando com... Quando eu estou no meio da guerra, guerra. A gente já foi, por exemplo, sequestrado pelas Farc na Colômbia, pelo Talibã no Afeganistão. Essa última vez que eu estive agora, acabei de voltei há poucas semanas, a gente foi sequestrado, mas ao mesmo tempo bem tratado durante 8 horas pelo Talibã. E em 96, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, uma vila persa. Sim. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram toda a menção, queriam... No meio do caminho, no meio do caminho. A gente fez todas as imagens, a vila persa sendo totalmente dizimada, e na saída a gente foi interceptado pelo Talibã, eles fizeram toda a menção que iam nos executar. Era eu e o cinegrafista Sherman Costa. Você tinha um tradutor? A gente tinha um tradutor de pastum, eu sabia, mas o fato de eu saber falar algumas palavras em pastum fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês. Aí com o inglês eu pude me comunicar com eles e aí eu o convenci de que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade. Mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Ah, é? Mas como que bate em você quando o cara fala a gente vai te executar? Porque olha, eles não falaram vamos executar, mas eles apontaram a arma pra gente. Algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Ah, é? Eles acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam que a gente tinha filmado toda a vila persa, que a gente fosse americano e que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em pastum, misturado com árabe. Mesmo? Falei Sarrafi brasileiro, Rabara Nasta. Falei, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou, Neymar na época não, né? Mas eu sempre carreguei comigo, porque isso era 96, né? Então, Neymar ainda... 96, quem que era do Brasil famoso? Romário, pô. Romário? Careca. Isso, exatamente, Careca já tinha até... Era o Romário mesmo. Romário que tinha se consagrado... Romário e Bebeto, né? Que tinham se consagrado 2 anos antes na Copa do Mundo. Mas, enfim... Você carrega umas camisas do Brasil? Eu levo camisa do Brasil e sempre levei comigo também foto do Pelé comigo, entendeu? O Pelé, uma vez, quando eu era correspondente em Londres, ele foi me visitar, a gente jogou tênis, ele foi na minha casa, então eu tinha foto com a minha família, a gente passou assim uma tarde memorável e era uma foto muito íntima. E essa foto íntima me abriu muitas portas, fez com que muita situação de tensão fosse aliviada. Nossa. Entendeu? O Pelé, ele abre portas em todos os lugares. Até hoje, né? Até hoje. Você fala Pelé, é a magia. Eu sou muito grato a ele pelo privilégio de ter feito grandes entrevistas com ele e por tudo aquilo que ele significa para nós brasileiros no exterior.